da vida. Vamos ler o trecho todo mundo junto? 1, 2, 3, vai. Eu sou o pão da vida. Amém. Se assentem glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, o texto que nós tomamos por base, nós temos aqui palavras ora ditas, palavras ora proferidas, com muita graça, com muita ousadia, com muita autoridade pelo próprio Mestre, pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, em seu ministério terreno, dizendo: eu sou o pão da vida. Haja visto que esta expressão, eu sou, ora dita por Jesus, encontramos aqui na narrativa do Evangelho de João por mais de 8 vezes, aonde Jesus se identifica como aquele que tem, como aquele que possui os mesmos atributos de Deus Pai. Embora ele estivesse no corpo humano, mas Jesus possuía as duas naturezas, a divina e a humana, a do céu e a da terra. Jesus, como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é água da vida. Jesus, como homem, teve mãe, mas como Deus, ele é pai. Jesus, como homem, ele sentiu cansaço físico, mas como Deus diz: vinde a mim, ó vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Percebe que o apóstolo João, ao narrar o seu evangelho, o apóstolo João, ao expor o seu evangelho, ele se preocupa em mostrar o caráter divino de Jesus, a autoridade do nosso Cristo, o poder do nosso Cristo, a glória do nosso Cristo, a obra redentora do nosso Cristo. Por exemplo, se você ler em João, no capítulo 8, a partir do versículo 56, Jesus dialogava com os fariseus acerca da vida de Abraão, quando os fariseus diziam que tinha Abraão por pai. Jesus olhou para eles e disse: na verdade vos digo que Abraão desejou para ver o meu dia e viu e se alegrou. Os fariseus, sem entender nada, respondem a Jesus e dizem: Jesus, como é que podes, o Senhor não tem ainda 50 anos e já viste Abraão? Jesus responde a eles com muita maestria e graça e disse: na verdade vos digo que antes, muito antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu sou. Jesus está dizendo: eu sou autoexistente. Eu não sou criatura, eu sou o próprio Criador. Aleluia. É só você ler João, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João, no capítulo 1, o versículo 14 diz: e o verbo que é Jesus se fez carne, habitou dentre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Aleluia. Eu gosto disso porque, pastor, se você observar o ministério terreno de Jesus, quando ele se manifesta dizendo eu sou, quando Jesus usa este nome, esta expressão eu sou, os fariseus, os religiosos da época ficavam em desespero. Por quê, pastor? Eles pegavam até pedras para atirar contra Jesus e diziam entre si: quem é este que faz de si mesmo Deus? Por quê, pastor? Este nome eu sou, ora dito por Jesus, era um dos 22 nomes atribuídos a Deus Pai no Antigo Testamento. É só você ler o livro do Êxodo, no capítulo 3, o versículo 14, quando Deus chama Moisés para ser o libertador de Israel. Moisés, antes de ir, ele indaga ao Senhor e pergunta: Senhor, quando eu chegar no Egito e os filhos de Israel me perguntar o seu nome, o que direi, Senhor? O Senhor responde: Moisés, tu dirás a eles que eu sou o que sou, enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, Moisés. A Bíblia diz no profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outros. Em Isaías capítulo 43, versículo 13, o próprio Deus disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Aleluia. É o grande eu sou. Jesus, então, em seu ministério terreno, ele aparece e se revela principalmente no Evangelho de João, usando este nome eu sou, para Jesus deixar os fariseus confundidos acerca disso. Jesus começa a se revelar e dizer, em João 6,35, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão não terá fome, e quem beber desta água não terá sede. Em João no capítulo 6, versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Em João no capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em treva, mas terás a luz da vida. Em João no capítulo 10, o versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Em João no capítulo 10, o versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em João no capítulo 10, o versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Em João no capítulo 11, o versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Em João no capítulo 14, o versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João no capítulo 15, o versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, toda vara que em mim não dá fruto vai ser cortada, mas quem dá fruto vai ser limpada, para que dê mais fruto ainda. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz: eu sou o alfa,
o ômega, o princípio, o fim. Eis que fui morto, mas eis que estou vivo, vivo, e vivo para todo sempre. Ele é pastor. Quem ele é, pastor? Jesus é o verbo divino. Jesus é o arquiteto do universo. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ei, a porta dos fundos, Jesus não é gay, ele é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis. Quem veio adorar, levante a mão para adorar. Esta expressão ou este nome usado por ele, eu sou, todos nós sabemos que eu sou é um verbo atribuído à primeira pessoa no singular. Repito, eu sou é um verbo atribuído para a primeira pessoa no singular, ou seja, nenhum de nós tem autoridade aqui de bater no peito e dizer eu sou. Pastor, então eu não posso, pastor, usar essa expressão eu sou? Pode, você pode usar essa expressão eu sou, mas colocar na frente um adjetivo. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou trabalhador, eu sou pregador, eu sou diácono. O único que não precisa de adjetivo é ele. É ele. Quem veio adorar a ele, a ele. Eu vou esperar, eu estou sentindo Deus aqui. Ele é o grande eu sou. Esse nome é lindo, esse nome eu sou, na expressão do hebraico é Ar-Ier. Repito, eu sou no hebraico é Ar-Ier, que significa eu sou o Deus de todas as situações. Glória. Se você está caído, eu sou quem te levanta. Se você está doente, eu sou quem te sara. Se você está triste, eu sou a sua alegria. E nesta noite eu vim adorar o grande eu sou, porque ele é Deus de eternidade a eternidade. Aí Jesus vai se identificar no texto que eu li a vocês. Eu sou o pão da vida. É lógico e é claro que no texto aqui Jesus está usando uma linguagem figurada de pão. Porque o pão, pastor, todos nós sabemos que pão sempre foi um alimento tradicional, de geração a geração. Pastor Wagner, sempre se usou o pão. Quer ver o mistério? Vai na mesa do rico no café da manhã, tem de tudo, mas também tem pão. Vai na mesa do pobre, talvez não tenha nada, mas o pão não falta. Isso significa que Jesus é Deus de rico e é Deus de pobre. O evangelho tem poder de colocar o doutor e o gari no mesmo ambiente. O evangelho tem poder de colocar, de unir no mesmo ambiente o advogado e o limpador de rua, porque o evangelho nivela todo mundo no mesmo nível. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Ele se identifica como pão. Todos nós sabemos que pão é alimento. Ele está dizendo: eu sou aquele que veio ao mundo para salvar os famintos de alma. Todos nós sabemos que a morte e a ressurreição de Jesus é um divisor de águas na história da humanidade. A humanidade foi uma antes da morte e da ressurreição, e a humanidade foi outra antes da morte e ressurreição de Cristo. Escute, o cristianismo é a única religião do mundo que
ressurreição. Por quê, pastor? Buda morreu e está lacrado debaixo de 7 palmos de terra. Maomé também morreu e está mortinho da Silva. Allan Kardec também morreu e está guardando o juízo. Jesus morreu, ok, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Logo então, a nossa missa divide em 2 pontos: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo estávamos perdidos. O nosso destino era o inferno, o nosso destino era lago de fogo. Mas Deus Pai, no seu infinito amor, na sua infinita graça e misericórdia, não ia dar de mão beijada para o diabo a coroa da criação, que é eu e você. E Deus vai demonstrar, revelar o seu amor para conosco. E o amor dele é terrível. Olha o amor dele. Romanos capítulo 5 versículo 8, Paulo diz: porque Deus mostra, revela, prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. A Bíblia é linda em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós também não daremos a ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem te justifica? Verso 38: e eu tenho por certo que nem a luta, nem espada, nem anjo, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a vida, nem a morte, nada te separa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Por favor, não levante a mão, levante as duas, celebre, fala alguma coisa. Ele te ama. Gente, que amor é esse? Tem gente que está equivocada com o amor de Deus. O amor de Deus não está revelado numa conta bancária gorda. O amor de Deus não está revelado num carro importado. Isso é consequência de uma vida reta diante de Deus. O amor de Deus já foi revelado há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Glória! Se você tiver carro, Ele te ama. Se não tiver, te ama do mesmo jeito. Se tiver doente, Ele te ama. Se não tiver, Ele te ama do mesmo jeito. Então, irmão, vem pra cá pra celebrar. Ele te ama e acabou. Glória a Deus. Olha só, o amor dele é revelado em seu Filho Jesus. Aleluia. Somente, pastor, o sacrifício de Cristo satisfazia a ira de Deus Pai. A humanidade estava tão derrotada, tão longe de Deus,
que nada satisfazia a ira do Deus do céu. O que satisfez a ira foi o sacrifício de Cristo. Aí ele veio, só que ele não veio como Deus. Calma aí, olha como ele veio. Carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz: de sorte, irmãos, que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser o igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, achado em forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, toda língua confesse, grande, pequeno, servo, livre, obediente, desobediente, toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele veio porque a gente merecia. Vou repetir de novo. Ele veio porque a gente merecia. Olha só, não existe mérito nenhum no homem no quesito salvação. Não existe nada que o homem possa fazer para ser salvo. Todo o mérito da salvação está em Cristo. Isto é graça. Graça é o favor imerecido. Eu não merecia ser salvo. Você também não merecia ser salvo. Mas a graça de Deus te alcançou. A quinta petinha que diz: é minha, é meu, é meu, é minha, é meu. Glória. É só você ler a Bíblia. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas Deus nos restituiu gratuitamente pela sua graça, pela salvação que há em Cristo Jesus o Senhor. Olha para Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus o nosso Senhor. Pastor, é porque não tem mais jeito, pastor. É drogado, é bandido, é traficante. Eu não creio mais na convenção dele. Então pega Romanos capítulo 5, versículo 20. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Lucas 19:10. Jesus diz: eu vim buscar e salvar os que haviam se perdido. Gente, eu estou sentindo que profetizar. Levante a sua mão. Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo você e a tua casa. Pega. A graça vai se manifestar na sua casa. Gente, olha só que graça. Olha aqui no texto de Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Escute, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu já sou salvo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha Tito capítulo 2 versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ei, um dia a graça me alcançou, um dia a graça te alcançou, e estou aqui para celebrar a morte e a ressurreição daquele que me abraçou pela sua graça. Ser salvo é uma dádiva de Deus. Vou falar de novo, você não entendeu. Ser salvo é uma dádiva de Deus. Olha Jesus. Em Lucas capítulo 10, e o verso 19, ele envia 70 discípulos para pregar o evangelho. Pastor, eles voltam tudo feliz. Senhor, em teu nome, Senhor, os demônios se dirigem a nós, Senhor. Aí Jesus, eu vi Satanás que sai com relâmpago, ele disse: esse vos dou poder para pegar escorpiões e toda a força do maligno. Aí disse: mas antes não vos alegreis com estas coisas, mas antes vos alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Oh glória! Não se alegrei por coisas transitórias. A nossa alegria não se baseia em coisas desta vida. A nossa alegria é a salvação da nossa alma. Davi pecou. Segundo Samuel 12, ele pecou, adulterou, pecado feio, mandou matar o marido. Foi horrível que Davi fez. Aí Davi fez, está tudo quieto. Aí Deus usou o profeta Natan para revelar o pecado de Davi. O pecado é revelado. Quando o pecado foi revelado, aí Davi não mandou matar o profeta. Davi não mandou prender o profeta, não. Ele tirou a coroa, lançou-se por terra e cantou o Salmo 51 verso 10: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, não precisa me devolver reino, torna a me dar a alegria da tua salvação. A graça nos resgatou. A graça foi revelada em Cristo. Ele veio como um homem. Agora, olha, eu acho lindo da maneira que ele veio. Por quê, pastor? A sociedade ativista está tentando corromper a imagem de Cristo, dizendo que Cristo tem um monte de mulher, que Cristo pegou, fez até filme na porta dos fundos sobre ele, ridicularizando a nossa fé. Coisa horrível. Mas vou dizer porque eu ouvi. Jesus desceu do céu santo, foi para o ventre de Maria santo, cheirou lá dentro santo, nasceu santo, cresceu santo, trabalhou santo, foi batizado santo, começou o ministério santo, conversou com prostituta, mas nunca se prostituiu, conversou com ladrão, mas nunca roubou, conversou com hipócrita, mas nunca foi hipócrita. Ele curou santo, foi para o Calvário santo, morreu santo, foi sepultado santo, ao terceiro dia ressuscitou santo, foi para o céu santo, vai voltar santo para arrebatar a igreja santa. Levante a mão, reminu que a
chegado a vós o reino de Deus. Chute. Jesus inaugurou na terra o reino de Deus. Escute, Jesus aparece no momento de Israel, pastor, conturbado. No contexto de Jesus, no dia dele, Israel vivia debaixo do jugo do Império de Roma. Roma oprimia tanto Israel que a história diz que cerca de 62% das plantações do povo de Israel era revertida em impostos para encher os cofres do Império Romano. Não bastasse a opressão romana sobre Israel, tinha também os fariseus, os doutores da lei, que deveria ser a porta de escape ao povo, que deveria recitar a vinda do Messias ao povo. Ele subjugava ainda mais Israel, colocando sobre eles jugo pesado. É nesse contexto aqui de jugo que Jesus aparece. Se você ler a Bíblia, os evangelhos que contam a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que nos dias de Jesus havia muita gente oprimida, possessa, depressiva, doente, leprosa. Por exemplo, em Marcos capítulo 5 verso 1, temos um endemoniado gadareno que vivia em cemitério, dado uma legião de demônios que aprisionou a alma dele. Se você lê em Marcos capítulo 5 verso 23, a mulher com fluxo de sangue há 12 anos vivia aquém da sociedade depressiva. Se você ler em Lucas capítulo 18, uma mulher que vivia há 18 anos encurvada por causa do espírito maligno que a oprimia. Se você ler em João capítulo 5 verso 1, o paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos estava ali. Se você ler em Lucas 9:40, temos o jovem lunático que demônio fazia o que ia com ele. Se você ler em Mateus 8, Maria Madalena, 7 demônios que a oprimia. É nesse contexto que Cristo aparece, trazendo a mensagem do reino de Deus. A mensagem que ele aparece pregando não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem para massagear o ego, não é uma mensagem de sessão de terapia, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de libertação, de transformação. Pastor Wagner, parece que eu vejo Jesus olhando para um monte de gente desesperada, oprimida, abatida, e pregando assim. Mateus 11:28, ei, vinde a mim, ó vós que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei-vos de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Recebe aí. Glória a Deus. O tempo passa. 1, 2, no terceiro ano, o seu ministério está se findando. Aí chegamos em Mateus 26. Ele vai celebrar a última ceia, a última Páscoa com os seus discípulos. Mateus 26, ele manda os discípulos no cenário: prepara a ceia, prepara a Páscoa, que eu vou cear com vocês. Em Mateus 26, versículo 20, por ali, ele está ceando com os seus discípulos. Ele pega o pão e parte, dá graça e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois disso, ele pegou o cálice, deu graça e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Este é o sangue da nova aliança. Para de
graça. Aleluia. Jesus, então, depois disso, na ceia, ele canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras para orar. Jesus está orando no Monte das Oliveiras e sente a agonia da morte. Lucas é mais sucinto sobre isso. Lucas disse que a angústia da morte foi tão terrível que os seus vasos sanguíneos se rompem e o seu suor se torna em grandes gotas de sangue. Tudo isso para cumprir a profecia de Isaías capítulo 53: como ovelha muda reita, foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Isso foi por você, isso foi por mim. Celebre, agradece, seja gratos. Resumindo, ele é preso, Judas o trai, ele é preso. Vai para casa do sumo sacerdote Caifás, que é sacerdote da época. De Caifás vai para Pilatos. De Pilatos ele é condenado à cruz. Pilatos olha e vê que ele é um homem justo. Pilatos diz: você é rei dos judeus? Ele responde: tu dizes. Me fala, onde é o teu reino? O meu reino não é daqui. Aleluia. O meu reino não é terreno. O meu reino é celestial. Romanos 14:7. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz, justiça, alegria pelo Espírito do nosso Deus. Oh glória. Aí, para me resumir, Jesus, ele é condenado à morte de cruz. Ele é açoitado, não dá para falar sobre isso porque o tempo está escasso, mas ele é condenado e vai para o Calvário. Ele vai para a cruz. Na cruz, ele é pregado na cruz, ele é crucificado 9 horas da manhã, na hora terceira. Ele está na cruz na hora terceira pendurado. A Bíblia diz que na hora sexta, meio-dia, houve treva até a hora nona, às 3 da tarde. O céu se fechou. Na hora nona, João 19:34, Jesus dá o brado mais lindo da Bíblia: Pai, está consumado. Está consumado. Jude, ele com coroa de espinho na cabeça, mãos e pés furados, o corpo açoitado, que Flávio Joséfo chega a dizer que via os seus pulmões, as costelas expostas de tanta açoite que ele levou, mas não abriu a boca. Escuta isso aqui, ó. Ele diz: está consumado. A expressão está consumado é uma expressão aramaica que quer dizer tetelestai, que significa dívida paga. Ah, tu não pegou. Está consumado. Tetelestai. O José não deve mais nada. O Wagner não deve mais nada. O João não deve mais nada. Colossenses 3. A cédula do pecado que era contra nós, ele rasgou e cravou na cruz do Calvário. Eu estou livre. Levante a mão que está livre. Eu espero você adorar. O sangue desceu. O sangue foi o pagamento da minha dívida que era impagável. A minha cédula, a minha dívida era inferno, meus pecados eram impagáveis, mas o sangue dele pagou.
A Bíblia diz em 1 Pedro 18: e vós não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, nem com ouro e nem com prata, como por tradição é deixada pelos vossos pais, mas vocês foram comprados com precioso sangue, como de um cordeiro puro e imaculado. Apocalipse capítulo 5 versículo 9: e cantava um novo cântico dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, porque com o seu sangue compraste para Deus homens de povos, nações e línguas, e fizeste para o nosso Deus reis e sacerdote. 1 Coríntios capítulo 6 e verso 20, Paulo diz: e vós fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo. E aí, pastor, faz então Paulo em Gálatas 2:20: ei, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu fui comprado na cruz. E é isto que vamos celebrar esta noite. Foi o que Cristo fez por você. Gente, para mim terminar, vamos ser um pouquinho mais grato a Deus, vamos. Vamos cultuar a Deus com mais entusiasmo. Vamos ir por culto com mais alegria. Sabe por quê? Eu estou livre. A tua não pegou nada. Eu estou livre. Alguém pode até te convidar ainda hoje. Vamos pro forró, vou não, porque eu estou livre. Vamos pro baile, vou nada, vem pro culto, porque eu estou livre. Por que você está livre? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo. Ei, Maomé, antes de morrer, disse: eu não conheço a verdade. Buda, antes de morrer, disse: eu não sei o que é o caminho. Allan Kardec também disse: eu não conheço a vida, porém Jesus disse: eu sou o caminho. Recebe aí, fica de pé para adorar. Rebando faracé, bebinarabandore, veia combinaça. Eu sou. De que é eba, é menino como Ananau é bibabando Yacananau é de que mandou, é menino que tá com Yababau é de que ele me mandou Nanau é de que é Nanau é. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou livre. Eu estou livre. Cadê os livres? Cadê os livres? Eu vou esperar os livres adorar. Vai. Expressa gratidão, expressa alegria, recebe.